tema é Vencendo no Juízo Investigativo. O texto está lá em Isaías 43, verso 25. Vamos ler? Isaías 43, verso 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Vocês acompanharam aí o que o texto diz? Quem é que apaga as nossas transgressões? Deus. E ele faz o que depois que apaga? Não se lembra. E é por amor dele mesmo. Olha aí. Ele apaga os nossos pecados pelos nossos méritos? Não. Não. Porque quando a gente faz uma coisa boa, anula uma coisa ruim. Será que é assim? Não, não é assim. A justiça de Deus, o juízo de Deus, o perdão de Deus, ele é sem merecermos. Só precisa aceitarmos. A gente falou um pouco disso ontem, né? E aqui diz assim, ó, tem uma situação hipotética, uma situação para a gente imaginar, que diz assim, ó, imagine que uma escola tem apenas 2 resultados nas avaliações, aprovado e reprovado. Então, imagine-se que a gente está na escola para fazer uma avaliação valendo 10. Se a gente tirar 9,9, somos reprovados. Ou tira 10 para ser aprovado, ou é reprovado. No momento da apresentação de mestrado e doutorado é assim. Ou você é aprovado ou não é. Pois é. Então, numa escola, para a gente tirar 10, a gente precisa buscar ali a perfeição daquele assunto, né? Ser um estudante perfeito, entender todos os assuntos ali que são exigidos na prova. Imagina aí uma prova talvez aí do Enem com 90 questões e você acertar todas as 90 questões com total propriedade do que você está fazendo. Então você é um estudante perfeito. Então, será que na vida, com todas as áreas da vida, a gente consegue ser perfeito, ter uma nota 10 em tudo? Não. Acho que em nada. Em nada, Nada né? ele consegue. Em nada, imagina em tudo, não é? Então, constantemente a gente está perante Deus para sermos julgados, né? Passou um período em que Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo, que esse período foi em 1844. Jesus passou para o lugar santíssimo e ele está agora num processo de investigativo, um processo de que as pessoas que já morreram estão sendo julgadas. E também, na medida desse tempo, primeiro foram os que morreram, mas também estamos aí com os processos em andamento, ou seja, cada ato que a gente faz vai estar presente no tribunal de Deus. Nós estamos com o julgamento em aberto, porque estamos vivos ainda, mas cada ato da nossa vida vai lá presente ao tribunal de Deus. E aí quando chega lá os nossos atos no tribunal de Deus, Satanás, que é o promotor, que ele acusa, que ele não quer nos ver no céu, ele diz assim, olha, ele fez isso de errado, isso aqui está errado, ele não pode vir para o céu desse jeito. Essa pessoa fazendo isso no sábado, essa pessoa fazendo isso com a esposa, aponta os erros e esfrega ali aos anjos do céu, a Deus, que nós não merecemos estar ali. Mas aí é que vem a bênção do julgamento de Deus, porque temos um advogado que ele diz assim, olha, eu estou substituindo ele. Amém. Você está falando aí, Louvado seja Deus. A briga do Satanás com Jesus pelo corpo de Moisés. Isso. Porque ele tinha errado também. Então Jesus ele toma a frente do julgamento e diz assim, olha,
quem deve ser julgado aqui não é ele, sou eu, porque eu sou o tutor dele, ele me aceitou como tutor. Hoje existe um documento chamado curantela no Brasil, que se alguém é incapacitado de tomar qualquer decisão, outra pessoa pode ser o tutor. Assina um documento, às vezes um idoso, meu avô de 105 anos tinha esse documento, uma tia minha era a tutora dele, então ele não podia vender, não podia tomar nenhuma decisão, porque a tutora, ele tinha concordado judicialmente que a tutora seria aquela pessoa. Então hoje qualquer um que, eu não quero mais resolver nada na minha vida, eu quero só descansar, vou passar aqui com o meu filho ser meu tutor. Então faz de conta que aquela pessoa é seu pai e você não tem mais voz de nada, tudo que aquela pessoa decidir para você é o que é. Então, para a gente ter um advogado no céu que nos substitua, que vai nos defender com sua própria vida, com seus próprios atos, a gente precisa assumir essa tutela. A gente precisa aceitar que Deus, que Jesus é o nosso tutor, que Jesus é o nosso substituto, que Jesus é que vai mandar na nossa vida, que Jesus vai tomar nossas decisões. A gente precisa assinar esse documento no nosso coração e na nossa mente, para que Jesus seja o nosso representante nesse julgamento. Posso defender da acusação, porque todas as acusações são verdadeiras. Todas as acusações são verdadeiras. Uhum. Todas as acusações são verdadeiras. Que graça, E aí, que graça maravilhosa. Sim. tem alguém que vai assumir toda a culpa. Eu acho interessante que esses dias eu estudando sobre alguns processos de direito, que diz assim, que no meio do tribunal geral, nos objetos de direito, existem muitas coisas que a gente pode brigar na justiça, né? Qualquer pessoa pode brigar por determinados objetos. Às vezes o objeto pode ser uma casa ou pode ser um direito. E quando alguém fere os seus direitos, você pode ir se opor contra aquela pessoa. Mas aí eu estava lendo uma coisa e achei interessante, que se a pessoa tiver incapacidade mental ou alguma coisa que torna ela incapaz, aquele julgamento pode ser nulo. Aquelas acusações podem ser nulo. Ou seja, vamos supor que Raulino, todo mundo conhece Raulino, né? Raulino tem dificuldade mental e ele não sabe o que está fazendo. Ele tem diagnósticos ali que o que ele faz sem um discernimento, né? Então, se ele alguém entrar numa ação contra Raulino e aquela ação ela vai ser considerada nula, em determinado período do julgamento vai ser determinado nulo, porque ele não sabe o que está fazendo. E a mãe pode responder por ele. Então, se a mãe que é o tutor dele tiver uma índole bem feita, realmente ele vai ser absolvido porque os atos dele são nulos. Então, quando a gente aceita ter uma total obediência a Deus, uma total dependência de Deus, vai chegar um tempo do nosso julgamento que Satanás vai não ter palavras para a gente e vai anular o julgamento. Porque Jesus, com o seu corpo perfeito, com a sua capacidade de Sua vida perfeita. o Satanás não tem argumento para dizer, olha, ele está cheio de defeito. O ser humano é cheio de defeito. Marinilson está cheio de defeito. Ele não pode entrar no céu. Olha, mas eu sou o tutor dele. Ele confiou em mim. Ele confiou em mim e eu sou responsável por ele. Agora, se eu tenho alguma falha, que ele fique fora do céu. E aí qual é a falha que Satanás vai encontrar? Nada. Então temos um Cordeiro perfeito que nos representa diante do julgamento, esse juízo investigativo. E eu achei interessante aqui, perante o juiz. Angelina, pode ler esse trecho aqui? Você está com a revista não, né? Não. Porque Leia, irmã, só esse trecho aí, por favor. Com sua própria força, o ser humano não pode enfrentar mais acusações de ninguém. Olha aí. Está perante Deus com as vestes manchadas de pecado, confessando sua culpa. Mas Jesus, nosso advogado, apresenta uma eficaz alegação em favor de todo aquele que, pelo arrependimento e pela fé, confiou o coração a ele. Só um momento aqui, irmão. Ó. Essa parte aqui, ó, uma eficaz alegação
em favor de todo aquele pelo arrependimento e pela fé. Quando aqui diz que é uma eficaz, é algo que não tem como se opor. O que Jesus fala para nos defender é algo tão certo, é algo tão sólido, que Satanás não tem argumento para nos tirar do sério. E só precisa de duas coisas: arrependimento, pelo arrependimento e pela fé. Então, se arrepender dos nossos pecados, faz com que tenhamos um advogado justo que vai nos defender. Agora, não é só nos arrepender, mas sim ter fé que ele vai nos defender. Então, quando a gente crê, se arrepende e crê incondicionalmente no nosso Salvador, no nosso advogado, a justificativa que ele vai dar no tribunal é eficaz. E quando é eficaz, é que cala a boca de Satanás. Não tem como Tá refutar, feito, não tem como revogar. Não tem ali. mais nenhum... Quem conhece tem como processos recorrer, judiciais, não. Tem como quem recorrer conhece mais processos judiciais tem esse detalhe de recorrer, né? Às vezes a pessoa ganha uma causa, não sei quantos anos depois a pessoa recorre, e aí você, quando é fé, você perde de novo. Então, quando Jesus dá essa eficaz, essa indagação eficaz, não tem mais como Satanás recorrer. Amém. Não tem mais como Satanás recorrer a esse juízo, porque nós já fomos absolvidos. Amém. Totalmente absolvidos. Cristo defende sua causa. Mediante os poderosos argumentos do Calvário, olha, é isso mais que está dizendo. Ele defende a sua causa. Ele defende a minha causa. Com os poderosos argumentos do Calvário. Por quê? Porque eu mereço morrer, você merece morrer. Só que Cristo morreu, né? Ele derrota o acusador. Ponto. Cristo derrota o acusador. Sim. Sua perfeita obediência à lei de Deus deu poder no céu e na terra. E solicita seu Pai misericórdia e reconciliação com o ser humano culpado. Ao acusador do seu povo, declara Deus: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Estes são os que foram comprados com meu sangue. São pisões tirados do fogo. E aos que nele descansam pela fé, aqui entra a fé, tá vendo? Pela fé, você tem que ter fé que Jesus está lhe defendendo com os argumentos do Calvário. Ele dá a certeza: eis que eu tirei de vocês a iniquidade e agora eu os vestirei com roupas finas. Roupas quer dizer caráter. Todos os que se vestem da justiça de Cristo estarão perante ele como escolhidos, fiéis e leais. Satanás não tem poder para arrancar da mão do Salvador. Amém. Amém. Deus seja louvado. Cristo não permitirá que fique sob o poder do inimigo a pessoa que, com paciência e fé, clamar por sua proteção. Vou repetir. Cristo não permitirá que fique sob o poder do inimigo uma pessoa que, com paciência e fé, clame sua proteção. Amém. Olha só o que é interessante nessa parte aqui. Satanás, ele não tem poder de tirar a gente dos braços de Deus. Verdade. Então, a gente sabe que todos nós enfrentamos um grande conflito todo instante, todo momento. O grande conflito está na nossa casa, no nosso coração, está constantemente, e a gente precisa lutar contra isso. Mas quando a gente decide se arrepender, colocar a nossa fé em Deus, a nossa vida em Deus, tudo nas mãos de Deus, Satanás, ele não tem força para nos tirar daquilo ali. Ele não tem força para nos tirar de Deus. Ele não tem como ele vencer essa. É só uma decisão que precisamos tomar. De que lado você está? Não é? E aqui eu achei interessante esses motivos de oração. Vocês vão achar diferente, mas olha só o que tem os motivos de oração de hoje. Por maior compreensão do julgamento que está acontecendo no céu. Que a gente possa orar para a gente entender mais, que a gente compreenda melhor esse julgamento que está acontecendo hoje, a partir de 1844. Que a gente venha
lembrar de que quando a gente está fazendo alguma coisa inútil, a gente lembra, rapaz, eu estou fazendo isso aqui enquanto Deus está intercedendo por mim, e eu aqui indo contra o que Deus quer na minha vida. Que toda vez que a gente estiver fazendo algo que não esteja em conformidade com a vontade de Deus, que a gente lembre que Ele está fazendo outra coisa diferente. Então, às vezes o nosso tempo, né? Estamos gastando o nosso tempo de que maneira? Porque o tempo de Deus está sendo gasto intercedendo por mim. E aí, como você está gastando o seu tempo? A gente deve lembrar isso aí. E o segundo motivo de oração é pela educação adventista, pelas editoras, pelos canais de televisão e pelas fábricas de alimentos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A gente sabe que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela é uma organização mundial, que nessa organização mundial tem escolas de educação adventista, tem editoras, a Casa Publicadora Brasileira é uma editora muito mundial, né? Assim, que leva livro para o mundo inteiro, sendo brasileira, mas está presente os livros em vários países. E pelas fábricas de alimentos da Igreja Adventista. Eu acho interessante essa parte de alimentos, as fábricas de alimentos, porque os alimentos da fábrica adventista, da Superbom, né? Eu sempre misturo com Esterbom. É Superbom. A fábrica da Superbom é alimentos assim incríveis, extraídos do melhor da terra. Eu estava lendo o rótulo do suco de uva e tem uma fazenda enorme com as uvas com tratamentos especiais para produzir o suco da Esterbom, da Superbom. Tem uvas especiais, são uvas diferenciadas e eu li um lugar lá, mas é um lugar bem distante de qualquer agrotóxico, então é diferenciado o suco da Esterbom, da Superbom. Da Superbom. E quando a gente lê aí eu fiquei interessante assim, que essa fábrica está incluso nos motivos de oração dos 10 dias de oração. Aí eu fiquei, por que colocar essa fábrica aqui nesses motivos de oração esse ano? Para que os produtos fiquem acessíveis a todo mundo. Acessível a todo mundo. Mas para que desperte uma coisa também no ser humano, para que desperte uma coisa na gente. Como está a nossa alimentação? Se a gente precisa orar para que esses produtos sejam acessíveis, é porque os produtos são bons. E se os produtos são bons e precisa ser acessível a todo mundo, é porque nós precisamos de uma alimentação adequada, uma alimentação melhor. Então, enquanto eu não tiver essa alimentação da fábrica da Superbom, então vamos orar para que a nossa alimentação de hoje seja melhor. Então vamos traduzir aqui esse pedido de oração. Vamos traduzir esse pedido de oração assim, ó. Vamos orar pela educação adventista para que seja alcançado todas as pessoas, mesmo que eu não estude lá, mas que eu tenha uma educação aqui na igreja, que a igreja possa ser uma educação para mim. Vamos orar também pelas editoras e pelos canais de televisão, mesmo que um dia eles sejam fechados pela perseguição ou perseguidos, ou que eu não sei nem onde é a editora, mas que o livro da editora chegue até mim e que eu leia, ou que alguém leia. Vamos orar por isso, para que alguém seja alcançado por essas mensagens, e vamos orar para que os alimentos que cheguem à minha mesa, mesmo que não seja da Superbom, que seja Superbom. Entendeu? O nome Superbom é porque vem de super, não é? Mesmo que não seja da fábrica Superbom, mas que seja um super alimento, que venhamos nos alimentar. E aí eu lembrei do que a gente estava falando ontem, que era sobre o jejum. Eu queria propor algo para o próximo sábado para a igreja sobre o jejum. Que às vezes a gente, não dizendo que a gente errou ontem e tal, mas às vezes a gente quer mudar as coisas que tem na Bíblia e a gente não percebe. Como por exemplo o jejum. Jejum é jejum. O que é jejum? É ficar sem comer. Se a gente chegar numa clínica e ela dá um papelzinho lá, 24 horas em jejum,
E a gente, quando voltar lá no dia para fazer o exame, e aí a gente chegar lá e diz assim, não, eu fiquei em jejum só de fruta. Eu fiquei em jejum de fruta. Isso não é jejum para eles. Não, eu fiquei em jejum de suco. Não, eu tirei a carne. Isso não é jejum. Então, para o mundo, o jejum é uma coisa só. É ficar sem comer. E quando a pessoa vai fazer uma cirurgia, a pessoa não fica, né? Mas aí a gente está começando a criar desculpas para a gente burlar esse jejum. E a minha opinião, meu pensamento é que às vezes a gente Eu concordo com você. cria desculpas para burlar o jejum. Só acontece isso, não. E aí, pessoal, aí a gente burla o jejum da seguinte forma: você consegue jejuar, mas na igreja diz que se eu jejuar de fruta também dá certo. Então eu não vou ficar sem comer, porque eu posso comer fruta. Dói menos eu comer fruta. Ah, mas a gente pode fazer um jejum de celular. E aí, quem é que vai chegar a fazer um exame lá e dizer que foi um jejum de celular, né, irmão? O jejum de celular. Eu jejum fiz 10 horas que eu... Mas aí... Mas o jejum do celular que eu entendi é que a gente fazer o jejum para soltar mais do celular. Não, a gente entendeu isso aí, mas eu estou dizendo assim, que o jejum, que ficar sem o celular, mas não ter comunhão com Deus e continuar comendo, também não é jejum. Não tem nada a ver com jejum. Ficar sem a carne ou ficar sem outros comidas, comer só fruta e não ter relacionamento com Deus naquele dia, não adianta nada. Agora pense comigo, se a gente tratar o jejum como algo sadio fisicamente e algo espiritual, sadio espiritualmente, como a gente vai tratar o jejum do próximo sábado? Como é que a gente deve tratar o jejum do próximo sábado? Primeiro, a questão do celular, a gente sabe que é uma porta para outras coisas, mas se você está em casa e não tem assim um discernimento, não sei ler, e você ficar em jejum, sem saber ler, sem uma televisão, porque você está em jejum, sem um celular, você vai ficar com a mente sem fazer nada. Então, se você está nessa situação, use o celular de um jejum diferente. Bloqueie todos os aplicativos, coloque lá a notificação, tire a notificação e use ele apenas exclusivamente para se conectar com Deus. Que dá para a gente fazer isso escutando a Novo Tempo que não tem televisão, escutando uma mensagem de um pregador diferente. Quando terminou uma, você ora, Senhor, que essa mensagem entre na minha mente, que agora eu vou para outra. E escute outra. Então, se você for jejuar de celular, ou tira o celular ou use o celular desse jeito. O jejum celular não pode ser separado do jejum verdadeiro. Não pode. Jejum. O jejum celular, eu sugiro, continuo batendo com o martelo. É necessário, mas não é para todo mundo. Não. Mas tem gente que pode perder muito da bênção do jejum se ele não fizer o jejum celular. Olha, porque é individual. Mas ó, veja só. Eu gostei do que você falou. Só uma não questão. muda a lei dele. Então o jejum não é nosso. Irmã, só uma questão aqui, ó. Vamos prestar atenção aqui no contexto do jejum. Quando os discípulos jejuavam, eles estavam fazendo o quê? Orando, não é? Quando a gente está orando, a gente tem tempo de mexer no WhatsApp? Não. Por quê? Porque a gente está orando. Quando a gente está em comunhão com Deus, a gente se consagrou, a gente está jejuando, está se alimentando espiritualmente, a gente está em jejum automaticamente dessas outras coisas. Então, foque no jejum de ficar sem comer. Mas não é só ficar sem comer, é usar o tempo que você estaria comendo para estar comendo espiritualmente. Se você não fizer essa substituição, não adianta nenhum jejum que você vai fazer. Entendeu? Agora, por motivo de saúde, você pode quebrar o jejum se você não aguentar, porque a gente vai até onde a gente aguenta, porque somos falhos. Mas você precisa ir até o seu máximo, é o seu sacrifício. Você vai fazer um jejum de horas. Eu não consegui jejuar o dia todo. Mas é o seu sacrifício perante você e Deus. Então o jejum, se você for quebrar de alguma forma, não quebre com a fruta, não quebre com o suco, para você comer, passar a manhã todinho, o dia todinho comendo fruta. Não. Jejum horas em comunhão com Deus, até você não aguentar mais. Depois faz uma refeição. Depois você faz uma refeição. Pode ser a refeição de fruta, não estou dizendo que não, mas que você
tente o máximo que você puder no sábado ter um relacionamento com Deus através do jejum. Porque E tem isso uma faz dica. bem. Se a gente ao não seu toma corpo. café, é mais fácil ficar sem Não almoçar. é isso que é falar. Se tomar Eu acho. café, aí você comer qualquer coisa de manhã, o estômago vai Não sei se eu pedir. estou fazendo certo. Mas todo sábado eu só janto cedo e quando é o sábado só vou almoçar com ela. Eu escovo minha boca, não boto nada na boca, só como se for água. Irmão, Faz muito bem. eu acho que faz mais de ano que eu não tomo café no sábado. Mais de ano. Eu não como nada no sábado de manhã. Quem tem Me esse acostumei. jejum intermitente, como é que chama? É intermitente mesmo. Intermitente, quem é acostumado a fazer jejum intermitente, que é esse jejum de pular uma refeição, por exemplo, ele não tem nenhuma dificuldade de fazer um jejum integral. Nem não. Então, lá no conselho eu fiz o jejum intermitente. Eu fiz o jejum de almoço a outra Eu acho que as únicas vezes que eu como alguma coisa no sábado de manhã é quando tem algum evento que a gente vai demorar muito, passar o dia inteiro e tal, não sei que hora vai almoçar, a gente come alguma coisa. Mas quando eu venho para a igreja, eu não tomo café no sábado, não como nada no sábado. E isso me ajuda muito. Eu me acostumei a isso e tem vezes que no sábado, quando eu volto, não sinto fome para almoçar. Às vezes tem Se dia não que tomar tem café, é sábado mais que eu fácil aguentar. tem sábado que eu continuo o jejum e tem sábado que eu almoço só fruta. Raramente eu almoço normal no sábado. Olha, você acostuma. Eu me acostumei a isso. Então assim, tem sábado que, ocasião especial, eu vou lá, almoço, eu almocei na casa nos programas a gente almoça. Mas em casa, raramente eu almoço no sábado. É fruta. E isso eu me sinto muito Essa bem. questão do jejum que a gente precisa fazer é muito complexa, porque, por exemplo, se eu disser assim, hoje eu vou passar um sábado de agora que eu não tomei café, não tomei café, né? Porque geralmente o sábado eu não tomo café. Aí eu não vou tomar café, não tomei café, eu vou passar o dia todo sem comer, mas quando eu chegar em casa, eu tenho que terminar o almoço com o marido, aí pede uma coisa, pede outra, mesmo que eu não queira fazer, mas pede onde é que está aquilo, onde é que está aquilo outro, aquilo ali fica sobrecarregando a mente, mesmo que eu não coma. Não comi nada até de noite, mas fiquei nesse ritual. Esse jejum não adiantou. Não adiantou, porque se o jejum fosse dessa forma, Jesus não tinha ido para o deserto, para não ter perturbação de ninguém perturbando ele, nem chamando, nem faça isso, nem faça aquilo, e ele ficou lá no deserto quietinho, só ele e Deus. Só ele e Deus. Então, eu creio que o jejum para funcionar, a gente tem que ser de alimento e tem que estar conectado ali, na palavra, como a irmã falou. Se a gente estiver ali conectado ali na palavra, ali, em oração e ali pedindo a sua não me perturbe hoje, que hoje eu estou só para Deus, não me perturbe. E ficar ali sozinho conectado com Deus na palavra, eu creio que não vai acontecer, não dá a gente ter fome. Uma coisa que eu vi também, Mas no momento que a gente ficar em jejum de alimento e não focar na palavra, não estar ali, Não, alguém me disse também a pessoa não sente não. É muito individual, jejum. É individual, mas que a gente não desista, mesmo assim, né? Coletivo, né? É por isso que a igreja sugere que a gente fique na igreja. Eu sei que o caso da irmã, ela tem que ir lá ajeitar o almoço para ele, mas Mas volte para cá, se der, volte. sobre o jejum, queridos, Ele vai é passar só o um dia braço do que a gente estendeu aqui, né? O assunto é juízo. Aham. A gente falou sobre o jejum, porque a oração aqui falou sobre alimento e tal, então eu lembrei de a gente falar sobre o jejum. E ontem a gente entrou no assunto também do mas que é jejum, necessário. mas que a gente tire da nossa mente de que é permitido a gente jejuar de qualquer jeito. A gente começa a nos enganar nós mesmos, que eu vou jejuar comendo frutas. Não é jejum, né? Como o Dejaí tocou no assunto que O jejum é no ele meio É não comer. É água. O jejum pode ser quebrado sem ser com alimento. É isso que o Dejaí nos quis dizer. É. O jejum pode ser quebrado sem ser com alimento. Isso, o jejum pode ser quebrado. Então, olha que Jesus, a orientação de Jesus sobre o jejum. Quando você jejuar, Isso é Isaías 58, né? aqui é Mateus capítulo 6. Sim. Isaías 58 é o jejum do Antigo Testamento. E o jejum do Antigo Testamento é o mesmo que Jesus fala aqui em Mateus capítulo 6, verso 16. O jejum é um só, no Antigo e no Novo. E esse
passava o limite da impiedade e todos jejuaram. Do rei Até os animais. até as criancinhas inocentes. E foi jejuaram. 3 E dias. os animais não era para comer nem beber. Então, eles tomaram uma decisão radical. O jejum foi radical. E aí Deus retira a sentença, retira o juízo e abençoa aquele povo. Porque todos estavam na mesma sintonia. Todos estavam obedecendo a ordem do rei. O rei disse: olha, ninguém vai comer 3 dias. Era coletivo, era um jejum coletivo. Forçado, porque o rei entendeu o recado de Deus. Aí Jesus diz assim, em Mateus 6 diz assim: quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas. Verso Ou 16. seja, não diga na sua casa que você está jejuando. Não diga para ninguém na sua casa. Porque eles desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Não mexa comigo que eu estou jejuando. Hoje eu não vou seguir ninguém que hoje eu estou jejuando. Não faça isso. Em verdade lhes digo, eles já receberam a recompensa deles. Mas você, quando jejuar, unge sua cabeça, ou seja, sua mão, e lave o seu rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao Pai Celestial em secreto. E o Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa em secreto. Então o jejum ele é não só coletivo, mas também individual. E o jejum não é para o outro saber que eu estou jejuando, não é para as pessoas saberem que eu estou jejuando. Essa programação ali do 10 dias de oração, 10 horas de jejum, ela é em toda a América do Sul. As igrejas têm esse programa, 10 horas de jejum. Então o jejum é individual e acaba sendo coletivo também. E a igreja que faz o jejum coletivo, ela nunca tem prejuízo, ela sempre tem muitas vezes. Eu gosto de observar o jejum de Isaías 58 e o jejum de Mateus 6. Essa é a base do jejum da Bíblia. Verdade. Teve uma vez que a gente vinha para a igreja, aí ele disse: você não vai comer nada. Eu fui comer uma hora. E eu passei o tempo todo mal. Entendeu? Não me comeu uma hora. E eu passei o tempo mal. Porque o organismo já se acostuma. É bom. Ainda mais assim, essa programação é apenas 10 horas, não é nem o dia todo, né? Ou seja, são 2 refeições por dia que você vai tirar, se a gente for contar as 10 horas, né? Então, é muito pouco. Se a gente vai fazer um exame, precisa jejuar o dia inteiro. Se começar às 6 horas da manhã, vai até que horas? 4. De 4. Aí, ó, quando Débora foi Laura, ela tinha comido de 6 horas da noite, 7 e pouco da noite, que ela comia cedo. Quando foi ganhar a Laura, já foi de 4 horas da tarde. E ela ficou sem comer e não morreu, não. Na casa do Lucas faz todo dia, sabe? Porque ele não toma café e ele almoça 4 Então, horas. pessoal, o que eu queria estender sobre o jejum era para a gente não minimizar o jejum e desvalorizar o jejum. E o jejum tem que ser planejado, ou seja, Que a gente por isso que planeja. há essa organização. Não é como, assim, eu sei que ela diz como exemplo, da gente, tipo, porque não deu tempo de tomar café, resolver daquela hora por diante jejuar. O jejum é uma coisa Isso, planejada, planejado. você ora antes, você planeja psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente o jejum. E o que deve ser planejado também no jejum é o nosso itinerário daquele dia. Aham. Como assim? O que é que eu vou fazer enquanto eu estou jejuando? Se a gente chegar da igreja e ficar com a mente Voando, solta, vai dar vontade de comer, vai dar vontade de pegar no celular para ver a mensagem do WhatsApp. É por isso que vai é passar na mal. igreja, é por isso que esse jejum, a gente passa o dia na igreja, justamente para a gente se Tem focar. uma coisa que eu fiz que deu muito certo para mim e que o tempo passou voando. Uma vez eu cheguei da igreja, orei e peguei um livro. Quando a gente vai ler um livro, você não vê o tempo passando. É verdade. Você lê o livro ali, lê um capítulo, 2 capítulos, para, ora, pede entendimento a Deus. No meio ali de um capítulo ou outro, liga para alguém para orar. Manda uma mensagem para alguém, estou orando por você. Manda um áudio para alguém orando. Dá aquela pausazinha, bebe água, volta para ler. Passa ligeiro. E você conectado com Deus é aquela amizade. Quando você está com os amigos brincando, alegre, não passa ligeiro o tempo. Com Deus é assim. Quando você torna aquele momento agradável,
passa voando e você nem sente fome. Eu nunca esqueço do dia que, a primeira vez quando chegou aquele livro missionário, que tem um coraçãozinho quebrado, que é para os casais, que eu me deitei de 1 da tarde e comecei a ler o livro. Só me levantei de 5 horas e terminei de ler o livro. Aí eu decidi que na semana seguinte eu ia ler o livro devagar, marcando. Sabe? Mas em 4 horas eu li aquele livro. Toda a letra dele é grande. Não, Débora sugeriu, irmão, ela vai falar com o Riquinho, porque no próximo sábado, que é o nosso dia do jejum, se a gente tivesse energia aqui, Não, então não. se não tivesse energia, a gente terminar o culto, ir para casa e fazer uma programação à tarde. Para a gente encerrar o jejum aqui, mesmo sem energia. Entendi. Muito bom. É bom. Muito bom. Vamos botar lá, Muito bom. continuar o assunto aqui. Vamos terminar em casa, porque se for terminar em casa, individualmente, aí fica mais difícil. Não, indo para casa. Eu penso assim também, como a Angelina disse, eu acho melhor na igreja. Ficar a vida todo dia. Uma vez já estão pensando. Pessoal, voltando no assunto do juízo aqui para a gente encerrar, a gente já falou um pouquinho ontem também, mas diz assim, ó, vou ler aqui um pouquinho, mas qualquer coisa mandar eu vou concluir. Todos os que verdadeiramente se tenham arrependido do pecado e que pela fé hajam reclamado o sangue de Cristo como seu sacrifício expiatório, tiveram o perdão acrescentado a seu nome nos livros do céu, Amém. tornando-os eles participantes da justiça de Cristo e verificando-se está seu caráter em harmonia com a lei de Deus. Seus pecados serão riscados e eles próprios considerados dignos da vida eterna. Olha aí, os nossos pecados são riscados para que nós próprios sejamos dignos da vida eterna. Porque a gente leu aqui no verso, a Angelina leu, eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. E dos seus pecados não me lembro. E não me lembro. Amém. Então, Deus não lembra dos nossos pecados. Por isso que a gente também não deve lembrar, quando a gente se arrepende de algo, a gente deve mudar aquela vida ali. Ó. Se você tinha uma vida, se você se arrependeu, esqueça aquela vida, porque Deus não lembra mais. O sentimento de culpa não leva a lugar nenhum. Porque quando nós temos sentimento de culpa, nós estamos rejeitando o perdão de Deus, nós não acreditamos no perdão de Deus. Então, o perdão de Deus é algo tão sério, tão certo, que qualquer coisa que tenhamos cometido no passado deve ser esquecido por nós mesmos. Porque nós devemos acreditar na certeza desse perdão. E aí, tendo a certeza do juízo que está acontecendo e que temos um advogado junto ao Pai que intercede por cada um de nós, que está absorvendo cada um daqueles que se arrepende, tem fé e que aceita Ele como seu sacrifício, a gente precisa fazer alguma coisa nesses 10 dias de diferente. E o que a lição propõe é que a gente escolha 5 amigos, que a gente tente mudar um pouquinho da vida desses 5 amigos com o nosso testemunho, com a nossa fé, com a nossa oração, com a nossa súplica pela vida deles. Será que a gente será que é difícil a gente ser uma ponte para canalizar o poder de Deus através de nós aos nossos amigos? Não é impossível. Que a gente esses 10 dias, ou até mais, né, não precisa ser só os 10 dias, que a gente escolha 5 amigos e que a gente possa ser instrumento de Deus, uma ponte para levar o amor de Deus para essas pessoas. E aí tem um desafio de hoje que é assim, ó, busque atender alguma necessidade dos 5 amigos e o surpreenda com uma ação de ajuda intencional. Então, que a gente busque atender a necessidade de pelo menos um dos 5 amigos que a gente escolheu. O que é que fulano está precisando hoje? Como é que eu posso ajudar ele? Lembre-se que você pode fazer também o mesmo desafio de ontem, que é ligar, fazer uma oração. Isso aí a gente pode fazer todos os dias. Liga para um hoje, liga para outro amanhã, liga para todo mundo hoje, liga para todo mundo amanhã, mas que faça isso para um amigo desses que você escolheu. Que a gente venha buscar também alguma necessidade que ele tenha e que a gente possa suprir, mesmo que seja intencionalmente. E para esse cara. Vamos
Vamos ler mais um texto que diz assim, lá em 2 Coríntios 5, verso 10. Esse texto é conhecido. Eu vou ler aqui. Como é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. Vamos ficar de pé, e eu vou falar um pouquinho. Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Exatamente. Todos nós, é necessário que todos nós compareçam ao tribunal de Cristo. É necessário. Enxugar para não expor. É necessário que a gente esteja perante o tribunal de Cristo. Então, se a gente vai passar por esse tribunal, por esse julgamento, que a gente passe por esse julgamento com Cristo do nosso lado. Amém. Se é necessário a gente ser julgado pelos nossos atos, se é necessário a gente passar por esse caminho para chegar à eternidade, que a gente passe do lado de Cristo. Então hoje a decisão que precisamos tomar é não soltar as mãos de Jesus. Amém. Nunca mais. Amém. Porque não sabemos o dia que chegar a nossa vez de concluir o nosso processo. O processo está em andamento, está em aberto. Mas vai chegar um dia que vai ser concluído, finalizado, e a gente não sabe o dia. Por isso precisamos estar com Cristo constantemente, todos os dias, hoje. Amém? Amém. Vamos orar? Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos concede. Obrigado, Queremos, Senhor, Deus. agradecer por mais uma vez estarmos juntos, Sim, Deus. entre amigos, irmãos, em oração, buscando o Espírito Santo em nossa vida. Queremos, Senhor, colocar em Tuas mãos os nossos 5 amigos de oração que escolhemos. Sim, Senhor. Quem ainda não escolheu, Senhor, coloca na mente dessas pessoas que não escolheu ainda, esses amigos que precisam da oração, que precisam de uma atenção especial esses 10 dias. Coloca em nossa mente, Senhor, essas pessoas que estão muitas vezes perto de nós, precisando de ajuda e muitas vezes não enxergamos. Coloca em nossa mente e no nosso coração essas pessoas e que possamos orar, mas ter ação, e que a oração faça parte desses 10 dias como uma pedra fundamental na vida do cristão, na vida de cada um aqui presente. Sim. Possamos orar a cada instante e que possamos dedicar a cada instante a nossa vida a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Feliz sábado a todos. Feliz sábado.